Eu resolvi seguir-te, Jesus, até o fim, pois tu, Senhor, prometes guiar-me sempre a mim. Conheço que sou frágil e o bem não sei fazer, mas pela tua graça hei sempre de vencer. O mundo tu venceste e as suas obras más, e sobre tudo reinas, ó Príncipe da paz. No céu e aqui na terra impera o teu poder, e pela tua graça hei sempre de vencer. Cercado de maldades, aqui no mundo estou. As tentações não cessam por onde quer que vou, mas tu estás mais perto, pois vens em mim viver, e pela tua graça hei sempre de vencer. A igreja que te segue e toma sua cruz, prometes que contigo irá viver Jesus, descansará na glória contigo, ó vencedor, pois pela tua graça venceu o Salvador. Amém. Um bom dia a todos os irmãos e irmãs. Com grande alegria que nós nos encontramos através das mídias sociais para mais uma oração da manhã neste terceiro domingo após Pentecostes. E nós vamos acompanhar a nossa oração da manhã no nosso livro de oração comum, na página 59. Reunimos-nos como família de Deus para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e escolher e acolher a sua palavra, apresentar-lhe as necessidades do mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. Bendito sejas, ó Deus, Pai e Mãe, por teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e pela presença da Ruá Divina, teu Espírito de amor. Glória a ti, ó Santa e Bendita Trindade, agora e para sempre. Amém. Tu nos concedeste a Igreja, a qual fizeste una, santa, católica e apostólica. Em tua Igreja anunciamos o teu reinado vindouro, em tua Igreja conhecemos a transformação, em tua Igreja vivenciamos a cura e a reconciliação. Pelo teu Santo Espírito, ventania divina, mantém-nos fiéis à unidade, santidade, catolicidade e fé apostólica da tua Igreja. Amém. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Envia a tua luz e a tua verdade para que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, a tua morada. Possa eu então chegar ao altar de Deus, a Deus que é minha grande alegria, e louvar-te ao som da harpa, ó Deus, Deus meu. Nós vamos então, meus queridos irmãos e irmãs, neste momento da nossa confissão de pecados. Eu convido para que aí nos seus lares vocês possam fechar os seus olhos, ficar alguns instantes em silêncio e fazer um exame em suas consciências. Todos nós, todas nós, nos afastamos diariamente diante das nossas atitudes, nos afastamos da presença de Deus, nos afastamos do propósito do que Deus quer para cada um e cada uma de nós. Então eu convido para que nós possamos ficar em silêncio. Logo eu farei uma oração comunitária para que nós possamos, cada qual em suas casas, possamos confessar a Deus as nossas falhas, os nossos pecados. Oremos. Bondoso Deus, Tu que és cheio de misericórdia, nós te colocamos nesta manhã as nossas vidas e os nossos corações abertos diante de Ti. Te pedimos que Tu renoves a nossa vida. Nós nos afastamos diariamente da Tua presença. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Tratamos mal nossos irmãos e irmãs. Não ajudamos aqueles que necessitam do nosso auxílio. Nós te pedimos, Senhor, transforma a nossa vida. Coloca-nos em Tuas mãos, como o vaso que o oleiro molda conforme a sua vontade e o seu querer. Molda nossas vidas, ó Senhor, transforma nossos corações, pois desejamos ser pessoas que estão verdadeiramente, plenamente na presença de Deus. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos por nome e honra de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos aqueles e aquelas que com sincero arrependimento e fé viva a Ele se convertem, vos perdoe e vos liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos preserve no caminho da vida eterna. Amém. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o Teu louvor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade entre todas as criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia! Eu convido aos irmãos e irmãs para que possamos escutar a leitura do Salmo que será feito pela nossa irmã Neca. Salmo 69, do versículo 7 ao 18. Não fiquem confusos por minha causa, os que esperam em Ti, Senhor, Senhor dos exércitos. Não se envergonhem de mim os que Te buscam, Deus de Israel, pois por Tua causa padeci insultos. A ignomania cobriu-me o rosto.
tornei-me um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois o zelo por tua casa me devorou. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Se me mortifico com o jejum, eles zombam de mim. Se me visto com traje de luto, sou alvo de sarcasmo. Falam mal de mim os que se sentam junto à porta, e os que bebem vinho fazem canções sobre mim. Na minha prece, sobe a ti, Senhor, no tempo favorável. Atende-me conforme tua grande piedade, segundo tua clemência que salva. Tira-me do lado, para que não afunde. Que eu seja livre dos que me odeiam e da água profunda. Que a correnteza não me arraste, que o pântano não me devore, e o abismo não feche sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois tua piedade é benigna. Conforme tua grande misericórdia, olha para mim. Não escondas de teu servo a tua face, pois estou em perigo. Depressa, atende-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus está escrita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, iniciando no versículo 1. O que vamos dizer? Que devemos permanecer no pecado para que a graça cresça ainda mais? De jeito nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como haveríamos de continuar ainda vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Por meio do batismo na sua morte, fomos sepultados junto com ele, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Porque, se nos tornamos totalmente unidos a ele, por meio de uma morte semelhante à sua, também nos tornaremos totalmente unidos a ele por meio de sua ressurreição. Sabemos que nosso velho eu foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado e assim não mais sirvamos ao pecado. Pois quem morreu ficou livre do pecado. Mas se morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com ele, cientes de que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. De fato, morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, e vivendo, ele vive para Deus. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Palavra de Deus escrita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, entre os versículos 24 e 39. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima de seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados?
No entanto, nenhum deles cai ao chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. De fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Para você que está vendo essa mensagem agora, quer seja noite, quer seja de dia, a paz do Senhor Jesus para você que me escuta no seu momento de culto, no seu momento litúrgico, na nossa querida Igreja Episcopal Anglicana. Eu sou Rafael Vedói, cumprimento a todos vocês nesse momento. Para mim é uma grande honra estar compartilhando o Evangelho que está na nossa paróquia nesse momento, a ser lido, a ser refletido sobre essa mensagem. E é uma mensagem bem pertinente àquilo que está acontecendo no nosso mundo, nas nossas questões pessoais, nossas questões familiares, inclusive, questões de trabalho, questões que afligem a alma do ser humano, sem contudo ser aquela questão meramente de troca da divindade conosco, né? Ou do homem com o seu Criador. Não é simplesmente uma relação de troca, não. O Evangelho que nos foi lido hoje, o Evangelho ali de Mateus, do capítulo 10, ele vai narrando, a comunidade mateana, ela vai nos mostrando sobre são instruções que Jesus vai nos dando, que Jesus deu para os seus primeiros missionários, porque apóstolos nada mais são, na sua tradução mais literal e fiel da palavra, como missionários, como enviados, né, e onde Jesus instituiu eles sobre várias regras ali, de como eles deviam agir, andar e proceder, para pregar o Evangelho, para difundir aquelas ideias do reino de Deus naquele momento. O que eu trago para vocês aqui nesta noite é uma palavra sobre divisão. Divisão, ela vem em termos mais contraditórios, é um dos temas mais contraditórios de se tratar. Não tem como se falar sobre divisão sem, de certa forma, entrar em contrariedade. Sim, divisão é um tema da Bíblia. No entanto, nós temos o costume de, ao ler as Escrituras Sagradas, nós nos reportarmos à divisão como algo negativo. Entretanto, Deus ele nos coloca, ele nos revela que tem várias características a divisão. Tem a divisão que as pessoas nos colocam, as pessoas nos impõem, muitas vezes, um discurso apocalíptico para você escolher lados, né? É aquela coisa, o lado é Deus ou é o diabo? É a igreja ou é o mundo? Ou é a luz e as trevas? Boa parte do texto sagrado, ele é caracterizado por esse tipo de literatura apocalíptica, que nos faz, muitas vezes, escolher
entre o pecado e a santidade, entre a morte e entre a vida. É isso que o texto que foi lido de Romanos, ali no capítulo 6, né, que todo aquele capítulo ele trata na questão do pecado, é que o problema está na divisão que nós fazemos. Muitas vezes a gente não sabe dividir as coisas. Muitas vezes quando a gente divide algo, ou nos nossos pensamentos, na nossa vida diária, a gente divide de uma forma, é o bem e o mal, né? Jesus falava dessas coisas, né? Do joio e do trigo. Ele usava várias referências, várias metáforas, quando ele queria nos explicar sobre o seu reino, sobre o reino de Deus. No entanto, a ideia de divisão, muitas vezes, ela se dá de forma não dualista, de um lado e de outro lado, mas muitas vezes dicotômica. Podem ser dois lados que apontem para uma mesma coisa. Quando nós lemos na Bíblia, e vários postulados falam acerca de alma e de espírito, né, a parte imaterial que governa o nosso mundo mental e das emoções e que age sobre o nosso corpo, nós temos relatos que na tradição rabínica ou no Antigo Testamento, os judeus, os hebreus, eles eram mais dicotômicos, né? Ou seja, só a questão da parte material e a parte física, a parte corporal. Quando o apóstolo Paulo, talvez por influência da cultura grega, helenística, ele nos coloca a questão de uma tricotomia e não de uma dicotomia, ou seja, de espírito, alma e corpo, isso nos apresenta também três divisões distintas, mas que não são divisões dualistas ou trialistas, né? nem existe isso, mas não são opostas, elas são concomitantes, apontam para uma mesma coisa. Nós temos uma tendência, muitas vezes errada, de olhar nas Escrituras como se a parte imaterial, vamos colocar assim, a questão da alma e do espírito, fosse em oposição somente à parte do corpo, não do aspecto carnal, evidentemente, ou de pecado, mas do aspecto do corpo físico, natural. Por isso que os primeiros pais da igreja, quando se debruçaram nas Escrituras, os primeiros teólogos católicos, e ali veio se desenvolvendo a história, eles foram deixando muito de lado a questão do corpo, relegando sempre o corpo em segundo plano. Até mesmo as heresias antigas, né, montanismo, gnosticismo, sempre colocavam mais a questão de elevação espiritual, de querer inclusive negar o corpo físico do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mas o que eu trago, esse tipo de visão que eu narrei em poucas palavras para vocês, isso aí vocês podem encontrar nos livros, em muitos estudos, mas o que eu trago aqui nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, com base nessas leituras que nós lemos anteriormente, que vocês leram e que eu estou comentando, é sobre três formas de divisão que eu gostaria de deixar para vocês. Conforme a multiforme sabedoria de Deus, nós podemos traçar percursos para entendermos, para alcançarmos a luz, um entendimento do que seja divisão. Tem a divisão que Cristo nos apresenta, tem a divisão que os problemas da vida nos apresentam e os nossos inimigos nos apresentam. E tem divisão também que muitas vezes o inimigo e as trevas, elas nos apresentam porque elas militam contra nós. O tempo todo, isso faz parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A divisão, primeiro, a questão do Salmo de Davi, quando nós lemos ali, foi lido: e por amor de ti eu tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto, tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido
para com os filhos de minha mãe. E lá no Evangelho, nós lemos que Jesus ele fala que quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E ele também fala ali que muitas vezes os inimigos do homem se encontram na sua própria casa. Ora, o rei Davi, naquela situação, no Salmo Davídico, creio eu que essa inspiração musical, estando presente no momento da aflição ou posterior, isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus, ela nos diz que Davi, ele estava falando acerca dos inimigos dele. Por causa dos inimigos dele, por causa da perseguição do rei Saul, ele estava até se achando como um estranho para os próprios irmãos dele, para o próprio núcleo familiar dele. E Jesus Cristo, ele fala que a palavra de Deus, ela nos leva por vezes a caminhos onde os nossos próprios familiares podem nos parecer como estranhos e até mesmo como os inimigos, né? Sendo que e ele Jesus Cristo é bem radical nesse ponto, quando ele fala: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é um discurso que Jesus ele ataca na sua mensagem, que sempre foi uma mensagem de compaixão, mas também uma mensagem de juízo para a igreja. Ele ataca o nosso conceito ocidental, trazendo para os dias de hoje, de exaltação da família nuclear. Muitas vezes nuclear, o núcleo, né, familiar, nós achamos que apenas o nosso convívio de pessoas que nós gostamos, que nós amamos e que estão junto conosco, são o principal ponto da família de Deus. E Deus, a palavra de Deus nos mostra que isso não é verdade. Quando Jesus Cristo, ele traz a sua igreja para a terra, no verso 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a sua vida por causa de mim, né, por causa de Cristo, acha-la-á. Esse versículo 39, meu Deus do céu, ele é contra todos os livros de autoajuda e de coach que você encontrar ou que você vier a escrever um dia. É contra tudo. Porque ele está dizendo que aquele que encontra a sua vida perde. E aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, ganha. É isso que o Evangelho está dizendo. Então, é uma forma de divisão também, que quando Cristo fala ali que ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada, ele faz uma paráfrase lá do livro de Miqueias, no capítulo 7, verso 6, onde Miqueias fala exatamente isso, que não veio trazer paz, mas veio trazer a espada, que os inimigos da pessoa iriam se tornar os inimigos da sua própria casa. Mas quando Miqueias, na sua linguagem profética, né, no mundo do profetismo, ele fala isso para uma nação de Israel corrompida naquela época ali de restauração, né, do povo de Deus. E Jesus, na sua época aqui, ele está falando não é mais para um Israel corrompido, ele está dando instruções para os discípulos, ele está falando já para a igreja, para nós, que é essa palavra, no contexto de nós expandirmos a nossa ideia de família e de considerarmos uns aos outros como superiores a nós mesmos. É isso que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala lá também na leitura do livro de Gálatas, né? Que se nós lêssemos, também poderíamos enriquecer este sermão. Essa divisão do livro de Miqueias, a qual Jesus Cristo traz um recorte e traz para a sua pregação, que ele estava encorajando os seus discípulos, ela serve também para nós relacionarmos a questão do Salmo de Davi, que diz que tem se tornado um estranho
para os seus irmãos, para o filho de sua mãe. Mas antes disso, ele fala que por amor de ti eu tenho suportado afrontas e a confusão cobriu-me o rosto. Alguns pontos, quando nós entendemos a poesia bíblica, e o maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos, de 150 capítulos, e na Bíblia Ortodoxa são 51 capítulos. O livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, ele é cantado, todo ele. É um livro de canções. Portanto, não se interpreta canções da mesma forma que se interpretaria um texto doutrinário de outra forma. Então, o que acontece? Quando nós lemos ali a questão a confusão cobriu-me o rosto, Davi, ele que tinha toda a promessa de Deus e ele acreditava nisso, ainda que ele tenha se tornado um dos maiores assassinos de guerra de que se tem notícia, a Bíblia também chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele resgata como se fosse uma lembrança espiritual de que ele não viveu, mas apelando aos pais dele, lá para Moisés, né, de Números, no capítulo 6, no verso de 22, quando Deus fala para Moisés, para instruir Arão, olha, assim vocês vão abençoar aos filhos de Moisés. Foi a primeira oração que Deus ensinou como tinha que se orar para abençoar o povo. E eu não quero me deter especificamente na bênção araônica, mas no terceiro versículo desse tipo de oração, Deus ele fala, e a luz do teu rosto, e levante a luz do teu rosto sobre ti e te dê a paz. É isso que nós queremos, a paz. Que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, possa nos dar paz, possa nos desfazer de todo o engano, de toda divisão falsa, de todo falso conhecimento, de toda a ignorância, de toda a estupidez, que a luz do Evangelho da glória de Cristo possa nos trazer paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos que não creem, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa mesma luz do Evangelho da glória de Cristo é a mesma luz que ilumina o nosso rosto, né? Que Deus levante a luz dele sobre o nosso rosto, nos trazendo a paz, de modo que não venha a confusão sobre nós. A confusão que Davi passou e que ele repassa para nós poeticamente nesse salmo, ela se dá também no período neotestamentário, onde Jesus, ele era a luz do mundo, que veio naquele momento ali para desfazer toda a confusão, para desfazer toda a divisão. Ele não estava preocupado com a divisão do marido que não vai deixar a mulher ir na igreja, do filho rebelde, ou da pessoa que vai se interpor contra ti no teu local de trabalho. Ele não estava preocupado com essa divisão. Essa divisão, muitas vezes, ela é boa para nós, nos faz nos aproximarmos de Deus. Eu falei para vocês no início desse sermão sobre 3 formas de divisão. A divisão de Cristo, né? Não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas a espada... Está gravando, né? Não parou de gravar, né? Não parou, né? Ok. Mas vim trazer a espada e a relação que ele faz lá com o livro de Miqueias, e a divisão que Davi passou ali quando ele foi perseguido pela impiedade do rei Saul. E ele transforma aquilo numa linda poesia, na canção do Salmo 69. Essa divisão, Deus quer, com a sua luz, aqui neste momento para você, nos libertar de toda a confusão, de tudo aquilo que nós temos dificuldade de entender, muitas vezes, de nos colocar. Qual é a confusão de entender
Quem acha a sua vida perde e quem perde a sua vida ganha. Não tem confusão. Deus não tem divisão. Deus não tem caminhos antagônicos nele mesmo. Ele pode ter dicotomias e não dualismos em si. Deus, ele quer, com a sua luz, abençoar a minha e a tua vida, a vida da congregação, do nosso país, de todos nós. Eu poderia citar vários exemplos para vocês, para parafrasear com a minha mensagem, sobre divisão política, divisão do trabalho social, não sei o que e tal, mas faltaria tempo para eu conseguir descrever e todo um aspecto numa aula, e não seria completamente o motivo principal daquilo que Deus quer revelar com a sua luz para a tua vida nessa manhã. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, lá em Hebreus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. É apta para separar juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, porque ele também cita no escritor do livro da carta ao Timóteo, que a Pedro, né, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Antes, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a nossa luz. É a luz de Deus que vem sobre o nosso rosto, que desfaz a confusão, que mostra onde que nós temos que fazer a divisão do joio e do trigo, a divisão daquilo que é de Deus para aquilo que não é de Deus, da interpretação correta, da forma correta de se ler a Bíblia, sem preconceitos, sem falsos entendimentos, sem critérios de ir muito lá adiante num radicalismo de que não acredita em nada, e nem no fundamentalismo que quer acreditar em tudo, que quer fazer de uma vírgula ou de uma fábula um romance, né? Então, nós devemos acreditar, ter essa luz de Deus para nós da seguinte forma, e com apenas mais uma ilustração, eu vou estar concluindo este sermão. Não parou de gravar, né? Tá gravando, ok? Beleza. Quanto tempo já? 21h31. Tá. Que é sobre a questão do não temais os que matam o corpo. Olha, eu fiquei preocupado de trazer essa parte para vocês do verso 28, que é alvo de diversas interpretações ao longo desses 2000 anos de histórias. Ele fala do inferno, né? De não temer quem mata o corpo, mas quem tem o poder, ou seja, temer a Deus, que é o princípio de todo saber, temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando Jesus fala disso aqui, ele não está falando do Hades que nós lemos na leitura do credo apostólico que eu vou fazer daqui a pouco, né? Que desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia. Não é disso que ele está falando. Jesus está falando, essa palavra inferno aqui, ele usa no grego o gena, né? Ou guiena, que se fala, que ela significa o seguinte: por fora dos muros da cidade de Israel existia um local chamado, que era o lixão de Jerusalém, o Vale do Filho de Renom, que era onde os reis antigos, o rei Manassés, queimou o seu próprio filho ali em holocausto aos deuses pagãos, né? As trevas e as religiões pagãs que faziam isso, faziam sacrifícios humanos nos seus rituais ali, para terem vitória nas guerras e etc e tal. Até no livro de Reis narra uma situação ali onde o rei Manassés ele executa esse ato, né? E ao que me parece, ele consegue inclusive afastar aquela ameaça que teria vindo sobre o povo dele. Eu não quero me deter em questões que a gente não conhece, se isso foi
uma bruxaria que ele fez, ou se deu certo, não quero me deter nisso. Mas o Vale do Filho de Renon, o lixão de Jerusalém, eles jogavam lixo lá, e o lixo ele tinha que ser queimado, né? Não tinha outro meio antigo de se lidar com lixo. E para queimar todo aquele lixão era um fogo que nunca se apagava. Por isso que a expressão, quando se refere ao Gena, ao lago de fogo, lá do Apocalipse, é a ideia de um fogo que não se consome sempre, ele tinha que consumir as carnes, né? Os corpos humanos, ou de gente de inimigos que morriam, tanto nos rituais pagãos, quanto, naquele caso do lixão ali, de todo o lixo daquela cidade. É essa ideia, né, que é o fogo que nunca se apaga, que Jesus, dentro de uma linguagem apocalíptica das Escrituras, conforme nos relata a comunidade mateana, Jesus estaria se revelando ao conceito de eternidade, da pessoa poder passar a eternidade se consumindo sem Deus, né? Essa eternidade, há uma séria divisão entre vários teólogos, né? Tem teólogos da nossa igreja, tem teólogos mais conservadores, outros nem tanto, que vão dizer que são mais aniquilacionistas, né? Inclusive o comentário que eu tenho aqui sobre o John Stott, tem um comentário sobre Romanos dele, ele fala sobre questões, ele cita ali, mas o tempo não me permite abordar mais, tentando justificar um aniquilacionismo com a relação com o pecado, né? E tem outros teólogos mais conservadores que vão pregar essa ideia do inferno de fogo eterno, né? Da pessoa, da alma se consumindo, condenada durante a eternidade. Mas essa palavra de hoje é a palavra que não é uma palavra de condenação, é uma palavra que para que você creia na luz de Cristo, que venha sobre a sua vida, que desfaça toda a confusão, toda a divisão, e que dê para você, que dê para mim, que dê para nós toda a luz do seu entendimento, toda a compreensão daquilo que Deus quer que nós revelemos, o amor da graça dele, o amor do Evangelho, o amor que mesmo em tempos que pode parecer confuso, a graça, o amor e a luz de Deus estão conosco para todo o sempre. Para todo o sempre, de eternidade a eternidade, conforme o Salmo 90, e que também, né, os nossos teólogos, eles também nos orientam que eternidade é você ter uma vida relevante, uma vida produtiva, uma vida eficaz, uma vida longe de qualquer precariedade, e é por isso que os nossos guerreiros, os nossos bispos e bispas aí, e clérigos da nossa diocese, da nossa província, têm lutado por esse país para defender o povo pobre, para defender as minorias, para se posicionar, para ter uma palavra conforme a luz de Cristo, para que Deus levante a luz no rosto da nação brasileira, do nosso país, de todos nós. Amém? Então, eu vou colocar para vocês e estaremos orando para que Deus venha com a sua luz. Pai de amor, de misericórdia e de graça, eu oro a Ti neste momento, Deus, para que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa semana, uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana que Tu venhas com a luz do Teu rosto sobre a vida de todos nós, ó Deus, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus ouvintes, sobre a vida de todos ali que nos amam e sobre os nossos inimigos também. É isso que nós oramos quando nós citamos o Pai Nosso ali, perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né, para não nos deixar cair em tentação, nos livrar do mal, das trevas, do diabo, de tudo isso aí que a gente tem passado. E por isso eu confesso a Ti neste momento dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu ao poder de Pôncio Pilatos,
Pilatos foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada para você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã em que nós nos encontramos para refletir, pensar sobre a palavra de Deus, pensar de como nós temos exercido o nosso ser cristão, exercido a nossa fé neste mundo, nós somos gratos a Deus por estarmos bem, estarmos em nossas casas, estamos tendo a possibilidade de assistir às nossas orações através da internet, de vários meios de comunicação. E nós estamos impossibilitados neste momento de nos encontrarmos. E eu convido a todos os irmãos que neste momento de ofertório, que nós possamos oferecer em ação de graças a vida de cada pessoa que está assistindo esta oração da manhã, que nós possamos oferecer em ação de graças a nossa saúde, a nossa família, que nós tenhamos gratidão por tantas e tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E eu convido os irmãos que aquela oferta que você iria fazer neste domingo para a sua igreja, na celebração, que você guarde na sua casa em um envelope. E quando nós pudermos nos reencontrar, faremos uma grande celebração de ação de graças e poderemos todos e todas levar essa oferta de agradecimento a Deus diante do seu altar. E eu convido a todos e todas para que nós possamos agora fazer um momento de oração, e quero lembrar aqui nossos irmãos e irmãs que principalmente necessitam das nossas orações para que recuperem plenamente a sua saúde. E eu quero lembrar nesta manhã de Sadi Soprana, de Miguel Macedo, Marcos Silva, Luciana Aguiar, Antenor Paulino, Beloni, Osvaldo, Anildo, Giovanni Hilpe. Senhor, que tu possas derramar a bênção da saúde sobre esses teus filhos e filhas, livrando-os de toda e qualquer enfermidade, da mente, do corpo e do espírito. Nós também colocamos aqui em ação de graças a família da nossa irmã Fátima, que recebeu uma grande bênção, e em gratidão a todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua família, tem colocado suas orações aqui nesta oração da manhã. Também nós oramos em ação de graças pelo Rafael, filho da Ivanete, que mesmo neste momento em que tem sido muito duro para muitas pessoas, né, com relação a empregos e aos seus negócios, Rafael está abrindo o seu lava-jato e nós oramos para que Deus derrame as suas bênçãos sobre a vida dele. E nós não podemos esquecer daquelas pessoas que completam mais um ano de vida, né? Nós sempre devemos ser gratos a Deus pelo dom da vida, que é o dom maior que temos. Nós lembramos aqui nessa manhã da Grace, e também vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, né, outras pessoas que fizeram aniversário nesta semana, né? Aí na sua casa você
Coloque o nome dessas pessoas neste momento, para que Deus derrame as suas bênçãos sobre as suas vidas e que elas possam ser instrumentos desse Deus de amor e de paz neste mundo tão cheio, muitas vezes, de trevas. Que nós possamos ser gratos pela vida desses nossos irmãos e irmãs. E nós, meus queridos irmãos, oramos nesta manhã em gratidão por toda a humanidade. Na página 90, aqueles que têm o seu livro de oração comum poderão acompanhar. Onipotente e misericordioso Deus, nós te rendemos os mais humildes e sinceros agradecimentos por toda a tua ternura e bondade para conosco e para com todas as pessoas. E aqui nós queremos lembrar a família da nossa irmã Fátima, o Rafael e a nossa irmã Grace. Nós te bendizemos por nossa criação, preservação e por todas as bênçãos desta vida, principalmente por teu inestimável amor na redenção do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meios de graça e esperança da glória. A ti rogamos nos concedas tal apreciação de tuas misericórdias, que nossos corações exultem de sincera gratidão e que proclamemos teus louvores não somente com os nossos lábios, mas com as nossas vidas, entregando-nos inteiramente ao teu serviço e andando na tua presença em santidade e retidão todos os nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo e o Espírito Santo seja toda a honra e glória por séculos sem fim. Amém. Deus Todo-Poderoso, que nos deste hoje a graça de te dirigirmos as nossas orações, prometendo que onde se reunissem 2 ou 3 pessoas em teu nome, atenderias às suas petições. Cumpre agora, ó Senhor, os desejos e orações de teus servos e servas, segundo a essas pessoas mais convier, e concede-nos neste mundo o conhecimento da tua verdade e no vindouro a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Nós nos despedimos então, meus queridos e queridas, nesta manhã, e nós sempre pedimos que estejam acompanhando as nossas mídias sociais, a nossa página no Facebook, a nossa página no YouTube, deixem recados, né? Hoje nós estamos nos comunicando via WhatsApp, via Facebook ou YouTube, então vocês podem deixar lá o seu recado que a gente está sempre olhando, né? E na medida do possível, entrando em contato com todas as pessoas que necessitam, né, conversar conosco ou de alguma coisa. Nós também colocamos que aquelas pessoas que desejam colocar em dia a sua oferta, né, a sua contribuição mensal, podem estar contribuindo diretamente na conta da Paróquia Cristo Redentor, ou também podem pedir para que a gente providencie que alguém pegue nas suas casas e no final a conta vai estar disponível ali para que vocês possam copiar, né? E possam fazer então o seu depósito. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco nesta manhã. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo domingo, às 9 horas, onde teremos uma nova transmissão de oração da manhã. Até mais, fiquem com Deus. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, pés enxutos vão estar
mal vai sucumbir pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, canta a igreja uma nova canção, e recebe o Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção, e recebe o Espírito uma nova unção. Os milagres vão surgir pelo nome, o cego enxergar pelo nome, o paralítico vai andar pelo nome de Jesus. O leproso vai sarar pelo nome, todo sangue estancar pelo nome, toda a igreja vai louvar pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, canta a igreja uma nova canção, e recebe o Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção, e recebe o Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção, e recebe o Espírito